espécies. E sobre esse assunto a gente conversa aqui no estúdio com o professor Robson Costa, ele que é da Universidade Federal de Alagoas, uma das instituições que integram esse grupo de trabalho. Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Boletim Gazeta, professor Robson. Qual é o cenário atual que a gente vive em relação às tartarugas marinhas aqui no litoral Alagoas? Quais são as espécies que estão mais ameaçadas? Bom dia. Bom dia, obrigado pelo convite. Realmente, ontem a gente esteve reunido para esse primeiro passo de formalização, né, que teve começo com o Instituto Biota, trazendo essa pauta. E muito do que a gente sabe hoje de tartarugas marinhas em Alagoas se deve a esse processo de monitoramento que vem ocorrendo ao longo de vários anos do Instituto Biota. Que depois juntamos forças, né, Universidade Federal de Alagoas com o Biota, então essa parceria ONGs e universidade. Então hoje a gente tem aí 5 espécies que ocorrem no Brasil, as 5 a gente tem registro aqui em Alagoas. Mas algumas você tem com mais frequência. Por exemplo, nessas áreas aqui nos nossos recifes, você vai ter muito animal se alimentando, que é a tartaruga verde. É um bicho herbívoro, que é muito comum essa que a gente está vendo aí. Essa que está em tratamento aqui, essa que já é uma adulta, essa está lá, inclusive, no CRAS. É o tipo mais comum que a gente vê aqui no litoral. Na alimentação, naquela que está comendo aqui na frente nos recifes, né? Se você for para as áreas de desova, que é aqui nas nossas praias, os animais estão desovando, ela já não é frequente, ela tem pouca desova aqui. Quem vai ter mais desova aqui é a tartaruga de pente, que é um animal que está globalmente, criticamente ameaçado de extinção, né? Essas áreas recifais, como vocês estão vendo, são áreas todas de alimentação das tartarugas. Vivemos num momento crítico em relação à mortalidade de tartarugas aqui? De tartarugas marinhas, as tartarugas no Brasil e no mundo têm um sucesso de conservação. Então elas estão aí se recuperando, só que os números que a gente tem no mundo são muito menores do que a gente tinha, por exemplo, em 1800. A gente teve uma redução de mais de 99%, para você ter uma ideia, da quantidade de tartarugas, mas elas vêm se recuperando. Hoje, aqui no estado, a gente ainda tem a mortalidade aí, num monitoramento que o Instituto Biota fez ao longo de 12 meses, a gente já ultrapassou os 2.400 animais encontrados encalhados mortos em um ano. Isso sem pegar aquela faixa de Piaçabuçu, que não era monitorada, mas agora ela está sendo também ali um lugar de alta mortalidade. Muito. Ele é muito da tartaruga oliva, que como ela come no camarão, você tem muita interação da pesca de camarão com ela. Então a gente pode falar que talvez a gente tenha quase mais de 2.500, quase 3.000 animais mortos todos os anos aqui, que encalham na praia, né? Encalham na praia é uma parte do que morreu, então esses números de mortalidade são bem mais altos. Então, apesar do sucesso de conservação, a gente ainda tem esses pontos críticos ainda em relação aos animais na água. Professor, qual é a essência do trabalho a partir de agora? Do ponto de vista de pesquisa, eu sei que os dados são muito consolidados, né? Vocês conseguem ter um mapeamento muito bom das áreas, independente desse grupo criado agora, mas quais serão os passos a serem dados? Porque eu acredito que vai ter um momento de interatividade com a comunidade, né? Perfeito. Porque, naturalmente, essa relação do pescador, Thaís, com a necessidade comercial dele, às vezes até pescadores que já se organizam como empresa, pode ir de encontro a esse processo de preservação, né? Não, então, é isso. Um plano desse, ele só funciona se você tem toda a sociedade engajada, como são os modelos dos planos nacionais também. Então, a gente vai trazer, tem a academia, você tem a ONG, e você tem também que a gente vai vir da comunidade. Inclusive, os pescadores vão estar envolvidos nesse processo também. Porque, às vezes, a pesca, muitas vezes, não é uma pesca que ele não quer pegar a tartaruga. Ele quer pegar o camarão, por exemplo. Ele quer pegar o peixe e acaba que a tartaruga morre nesse processo. Então, é de interesse dele mesmo também, que essas mortalidades são reduzidas. Então, eles vão ser grandes parceiros também nessa construção da conservação. A conservação no Brasil, ela deu muito certo com o Tamar, protegendo as praias e nessa interação com os pescadores. Estão convertendo quem antes causava mortalidade em ações de conservação também. E ela viva ajuda até no turismo. Muito. Porque não tem mergulho mais lindo do que você ir fazer um mergulho numa determinada área de coral, devidamente autorizada e tal, e você vê a tartaruga, ela passando com esse tamanhão todo aí, quando ela está na areia, né, lamentavelmente você vai pegar, é extremamente pesada. Mas a leveza com que ela nada é algo arrepiante, assim, é muito bonita isso. É muito linda. E é claro que quando a gente vai para uma praia no litoral sul e observa, né, um movimento, principalmente ambiental, todos os detalhes, a gente sabe que esse olhar ali superficial não reflete os números no que diz respeito à mortalidade de tartarugas. Eu lembro de muitas idas à Praia do Peba, a Piaçabuçu, a Foz do São Francisco e ter me deparado com
É absurdo o que eu vou dizer aqui, mas 10 a 15 tartarugas mortas naquele período, que eu acredito que foi entre 2014 e 2017. E aí é uma pergunta importante. Era um período crítico? A desova, esse período de desova, ele é sempre mais favorável? Tem outras condições, além da pesca também, que podem favorecer esse aumento da mortalidade das tartarugas? Hoje a maior mortalidade delas é com interação com pesca, mas a gente não pode esquecer que o ambiente tem que estar saudável como um todo, senão elas têm doença, ela pode não morrer diretamente, mas ela tem problema todo ao longo do ciclo de vida. Por exemplo, tratamento de esgoto é uma coisa primordial. Se quer conservar os recifes, tem que começar o tratamento de esgoto também. Porque você vê a tartaruga verde, é muito comum de encontrar, às vezes, ela com umas verrugas, que são a fibropapilomatose. Isso é derivado de baixa qualidade de água. Né? Então, as áreas de alimentação protegidas também. Então, é todo um todo. Por exemplo, expansão do imobiliário para as praias. Isso afeta as áreas de desova, porque por enquanto a pesca está mais na questão do animal dentro d'água. Mas é primordial para a gente que as áreas de nidificação sejam preservadas. Então, a gente ter esse regramento de como vai ser a utilização desse território em terra, mas que perto da praia. Porque tanto pela ação imobiliária quanto a iluminação. Os filhotes, eles usam a luz para se orientar, para chegar no mar. Então, o horizonte mais claro é acima da água, mas quando você coloca a iluminação, ele vem na direção contrária e acaba morrendo. Tudo, né? Agora, há um detalhe aqui também, professor, que eu noto, que é a presença de veículos, né, motores, sejam quadriciclos, até carros em alguns casos, moto, em áreas mais remotas aqui fora da chamada área urbana da capital. Esse problema continua, o Ministério Público tem feito as ações. O que é que o senhor tem de informação sobre isso? Esse é um problema que é crônico, né? Mas aqui em Alagoas é um problema que a gente tem, é menor que nos estados, porque a gente tem um regramento aqui, né? Então o trânsito de veículo na praia ele não é autorizado, só salvo algumas exceções, mas como foi falado, quem vai para a praia, de vez em quando vê um quadriciclo, vê uma moto, e isso é um dos motivos, inclusive, dessa proibição foi um caso dos quadriciclos passando por cima de ninhos, matando os filhotes na praia. Então é um tipo de tráfico que não pode ocorrer e já é ilegal hoje. Né? A questão é só que o regramento ser mais seguido, mas hoje já existe, a Alagoas, inclusive, é referência disso, a gente não ter esse trânsito autorizado, salvo exceções, na praia. Professor,